Você disse em outro vídeo que a culpa é fruto de equívocos do passado e que, por sua vez, só haveria sua libertação após o resgate do débito ou a recomposição interior perante a própria consciência. Se a culpa só será eliminada pela reparação do dano causado, qual o papel do auto-perdão? Enquanto a consciência não estiver quite com a lei, não haverá auto-perdão, porque ela estará cobrando-se e, por consequência, autopunindo-se. Posso concluir que o auto-perdão é uma ilusão e de nada serve? Em verdade, quando a gente fala que a culpa fruto do passado, estamos falando daquela culpa que o indivíduo traz como tendência a determinado tipo de transtorno. Eu devo ter abordado isso em algum vídeo aí do Psicologia Espírita ou algum vídeo sobre comportamento do canal, e reproduzindo um pouco a fala de Joana de Ângeles e dos autores espirituais que abordam a temática, segundo os quais, muitas vezes uma depressão atualmente, um conflito, um transtorno de emoção, um transtorno de humor, muitas vezes tem gênese na culpa do espírito que em reencarnações passadas equivocou-se moralmente, reencarna com a consciência de culpa, essa consciência de culpa dorme no inconsciente e acaba gerando o fenômeno emocional. O indivíduo não tem consciência da causa do problema, necessariamente, e não necessariamente precisa ter, não tem consciência da gênese, do fato, mas aquela culpa, e às vezes nem tem consciência da culpa, aquela culpa fica inconsciente e vem à tona em forma de distúrbio do humor, em forma de baixa autoestima, em forma de conflito emocional. Assim, pelo menos, assevera Joana de Ângeles Espírito, principalmente Joana de Ângeles Espírito. E outros autores confirmam a tese da benfeitora espiritual. Foi isso que eu quis dizer em outro vídeo. O que não significa dizer que toda a culpa atual ou todo o fenômeno emocional atual é proveniente de vidas passadas. Há fenômenos emocionais de estresse, de tensão e até de culpa que são desencadeados nesta vida mesmo. Precisa ser trabalhados, corrigidos, melhorados, inclusive em alguns momentos ser objeto de terapia, de tratamento emocional, de psicoterapia. Porque há situações e fatores que são desencadeados na vida presente, nos fenômenos emocionais do sujeito na encarnação atual. Aqueles fenômenos emocionais mais contundentes, eu quero dizer aqueles estruturais, digamos assim, que é, por exemplo, o indivíduo que a vida inteira tem uma constituição de humor deprimido, tem uma tendência a transtorno de ansiedade. Sem dúvida nenhuma, são marcas de outras encarnações, que não começaram nessa. A pergunta é muito boa, porque faz sentido e tem lógica, para a gente não reproduzir um fenômeno do passado que é o indivíduo tem toda uma vida equivocada, faz uma confissão, se confessa, pede perdão a Jesus e está tudo bem, que essa era a tradição religiosa do passado. Então a ideia de que o indivíduo só estará totalmente liberto perante a reparação do mal praticado perante a lei, com a própria consciência, é bastante lógica e assim afirma a doutrina espírita. Mas a questão tem um perigo, tem uma armadilha. Por quê? Porque o auto-perdão faz parte desse conjunto todo de reparação do mal. O auto-perdão está dentro do pacote de reparação do dano. Afinal, a consciência de culpa também alimentada, porque eu posso trazer uma marca, uma reminiscência de uma consciência de culpa do passado, ou seja, e a consciência de culpa fica assim, em modo stand-by, silencioso, se autopunindo, porque a consciência é a lei de Deus em nós, a consciência de culpa fica se cobrando a reparação, e a depender de como isso chega, em forma de envios de mensagens, pode desencadear um masoquismo, autossabotagem, complexo de culpa, complexo de inferioridade e assim por diante. Então, chega autopunindo-se, etc. A consciência exige reparação. Em O Céu e o Inferno, Allan Kardec, no capítulo Código Penal da Vida Futura, faz um exame interessante dizendo que depois do erro, o arrependimento, a expiação e a reparação. Ou seja, o arrependimento é se dar conta. Depois a expiação, o sofrimento decorrente, ou seja, o assumir a responsabilidade e as consequências do equívoco praticado e até em alguns momentos sofrer as consequências daquilo. Mas não basta isso. É necessário reparar. Isso é, mudar de conduta e reorganizar.
recompor-se perante a lei, para se libertar da consciência de culpa, para se harmonizar perante a lei e, portanto, se harmonizar perante a própria consciência, porque se eu me harmonizo perante a lei, eu me harmonizo com a minha consciência, já que a lei está na minha consciência. Veja a lógica da doutrina espírita. Eu carrego a lei dentro de mim. Então, quando eu agrido a lei, eu agrido também a minha consciência e passo a girar de uma maneira a recolher aquelas consequências do bem praticado e do mal que foi semeado. O erro aqui dessa questão é achar que o auto-perdão é desnecessário e o indivíduo deve ficar se punido. Por quê? Porque o indivíduo tem um livre-arbítrio na vida atual. Ele tem a consciência de culpa do passado, mas ele pode fixar-se nessa consciência de culpa e com o livre-arbítrio agora alimentar mais essa consciência de culpa, ou ele pode trabalhar essa consciência de culpa para uma recomposição, para uma reorganização. Mas a pergunta é tão interessante, é tão profunda que vai além. Porque a pergunta, de uma outra forma, não foi feita essa pergunta, mas está embutido na pergunta a ideia de que em que consiste o auto-perdão? Qual é o critério para definir o auto-perdão na doutrina espírita? Porque se a libertação só ocorrerá de maneira plena quando eu reparar o mal que eu fiz, e nem sempre eu vou conseguir reparar um mal que eu fiz de um dia para o outro, e às vezes esse mal que eu fiz vai demorar anos para eu reparar, o amor que cobre a multidão de pecados, enquanto isso o indivíduo vai ficar sofrendo, se atormentando, em certa parte o indivíduo não vai ter a plenitude. Pensemos, por exemplo, em Saulo de Tarso, que viveu carregando a culpa da perseguição aos cristãos. Ele se renovou, se reformulou, viveu a ação do bem, mas é claro que ele não reparou o mal que ele trazia dentro dele de um dia para a noite. É claro que ele trazia aquela sombra, digamos assim, aquela marca que acompanhou ele durante muito tempo da sua existência. Então o erro aqui é achar que o auto-perdão não pode ser já um movimento atual do espírito em face do seu livre-arbítrio de se recompor perante a lei. E é aí que a pergunta se torna interessante, porque se o auto-perdão na doutrina espírita envolve a quitação do débito para com a lei, porque eu posso errar, magoar alguém, me sentir arrependido e me perdoar, e no dia seguinte continuar magoando. Então esse auto-perdão não necessariamente vai gerar uma consciência de paz. Muito pelo contrário, vai gerar uma negação da realidade que vai explodir mais tarde num quadro psiquiátrico e psicológico mais sério. Ou seja, o errar e o se dar conta, o sofrer pelo arrependimento e o reparar é super saudável e todo espírito passa por isso. Mas o errar, permanecer no erro e se ficar se arrependendo, é que nem aquele estereótipo do marido que bate na mulher, se alcooliza, bate na mulher, no dia seguinte pede perdão, chora, etc. e continua se alcoolizando e batendo na mulher. O auto-perdão não pode ser apenas uma espécie de desabafo de catarse para continuar no mesmo tipo de conduta. A libertação plena da consciência de paz e o auto-perdão pleno somente ocorrerá com o resgate do débito. Isso é, com o equilíbrio da lei. Aí o indivíduo se sentirá totalmente pleno. Mas isso não significa que o indivíduo já não possa se sentir bem e estar bem durante o processo de reparação e de redenção. Talvez esse seja um dos símbolos mais bonitos do diálogo que Jesus teve com um dos ladrões na cruz. Em verdade, eu te digo, estarás comigo no reino dos céus. Estar com Jesus naquele momento e se arrependendo sinceramente, decidido para ter um outro tipo de vida, já é estar no paraíso. Morrer ao lado de Jesus, se conectar com ele emocionalmente, não é apenas fisicamente não, porque o outro estava totalmente distante da sintonia com Jesus. Mas ele reconheceu o Cristo, se identificou com ele, se arrependeu sinceramente, já está no paraíso, porque a alma pecadora, vou usar essa expressão, quando se arrepende sinceramente, muda a direção do seu foco para um outro tipo de caminho, ela já fica bem. Não está pleno, porque a consciência carrega débitos, mas já se sente bem. Em que consiste o auto-perdão na doutrina espírita? O auto-perdão na doutrina espírita é esse arrependimento no qual eu me proponho, não vou errar mais aqui. Se deu conta, como diz Emmanuel no livro Fonte Viva, caindo em si, decidiu-se não reincidir no erro. É o que Jesus falava em vai e não tornes a pecar. Esse é o auto-perdão. Eu me dou conta, eu tenho uma consciência culpada perante a lei, mas eu me decido me renovar, me dou uma nova chance, auto-perdão, mas não é me dar uma nova chance de olhar no espelho, eu me perdoo porque eu me amo, afinal eu sou humano e continuar equivocando, porque a consciência não fica em paz assim.
e não se perdoa, mas é aquele processo de dizer eu sou humano, eu equivoquei, agora estou aprendendo com o erro, extraindo do erro a experiência proveitosa, me proponho agora não errar mais, ainda que eu erre durante o caminho, mas eu me proponho não errar mais, ou seja, eu estou empenhado a não repetir os mesmos padrões, os mesmos equívocos. Quando eu me proponho isso, eu ganho autoestima, eu me respeito, eu me auto-amo. Isso faz com que eu me sinta melhor, faz com que eu ganhe autoestima, isso faz com que eu me sinta, né, menos culpado, eu começo a diminuir a carga da culpa, porque a culpa é uma herança, né? A culpa é uma marca, mas eu atualmente eu posso me fixar na culpa e alimentá-la, ou posso ir trabalhando ela e diluindo-a com o tipo de conduta que eu tenho, e toda a conduta começa primeiro nos propósitos psíquicos, nos propósitos interiores. O auto-perdão é transformação moral para melhor.